Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu venho contar para vocês um testemunho do que Deus tem falado comigo nesse tempo que eu estou no Ministério Infantil. No ano, mais ou menos quando eu tinha 18 anos, eu já estava trabalhando no Ministério Infantil. Trabalho no Ministério Infantil desde os meus 13 anos. E aí, com o decorrer do tempo, fui, como é que se diz? Trabalhando mais para o Ministério Infantil, né? Foi aos pouquinhos, na salinha ou ensaiando, sabe? Bem pouquinho mesmo. E aí, no decorrer do tempo, fui trabalhando mais. Quando foi em 2018, eu tive um sonho. 2018 não, gente. Quando eu tinha 18 anos, mais ou menos, eu tive um sonho. Nesse sonho, eu estava na Terra e começava a vir uma nuvem de fumaça muito grande do céu. Quando eu olhava, eram demônios que estavam caindo na terra. Vários demônios caindo na terra. E eu começava a correr. Quando eu começava a correr, eu ouvia vozes de criança. E aí eu corria para socorrer essas crianças e pegava na mão delas. Esses demônios, eles tinham asas, sabe? Asas, era como se fossem morcegos, sabe? E eles saíam voando, pegando as pessoas. E aí eu ouvia as vozes dessas crianças e saía correndo para socorrer essas crianças. Segurava na mão de uma, de outra e saía levando elas, sabe, para proteger elas. E eu chegava no terminal de ônibus com essas crianças e subia nesse ônibus e viajava. Naquele momento eu não entendi esse sonho, eu fiquei com muito medo, assim. E aí o tempo foi passando, passando. E aí o Ministério Infantil foi desenvolvendo a cada dia mais. Fui embora para São Paulo, voltei. E aqui nós começamos a fazer a obra do Senhor mais uma vez, meu esposo com um ministério próprio, né? Começamos a fazer a obra do Senhor e ali tinha uma salinha. E foi naquela salinha ali que o Ministério Infantil na minha vida começou a desenvolver. E a gente começou ali com pouquíssimas crianças, né? Tinha umas 6, 7 crianças. E naquele tempo Deus falava assim que estava levantando um grande exército de tios e tias do Ministério Infantil. Deus falava comigo, mais ou menos ali, não recordo qual foi o ano, não sei se foi 2020, 2021, mas Deus falava muito forte comigo, que Deus estava levantando um grande exército de tios e tias do Ministério Infantil. E foi logo naquela época que teve aquele boom, sabe, de tios e tias trabalhando para o Ministério Infantil, fazendo a obra do Senhor. E Deus me falava assim que o propósito, naquele momento, era para que as crianças fossem ensinadas na linguagem delas, que elas conseguissem entender a palavra de Deus com mais entendimento, compreensão. E aí eu fui observando aquilo, sabe? Fiquei encantada com tantas pessoas que Deus estava levantando. E eu estava ali na salinha, né? Na salinha das crianças, ensinando elas de uma forma simples. E aí Deus foi abrindo as portas, né, para me pregar fora, em outras igrejas, e fui desenvolvendo. E tudo que eu me dedicava à obra do Senhor, Deus me abençoava lá fora. Tudo que eu fazia para Deus dentro daquela salinha, Deus me abençoava lá fora. No ano de 2023, eu passei no concurso, me tornei professora concursada. Deus já havia abrido outras portas antes, como professora de contrato, não efetiva, né, mas de contrato. E eu via ali o trabalhar de Deus, eu ficava deslumbrada com tantas coisas que Deus estava ali me ensinando. Quando foi em 2023,
Deus abriu uma grande porta, porque Deus tinha me falado muitos anos atrás, quando eu voltei de São Paulo, eu fiz um propósito com Deus durante 7 dias do meu aniversário. Esses 7 dias do meu aniversário, aquela semana eu me dediquei a Deus. E eu faço isso todas as vezes no meu aniversário. Eu me dedico a semana, todos os dias estar em culto, né? Cultuando ao Senhor, ou orando. E naquele tempo que eu me dediquei ao Senhor, Deus usou, há uns 9 anos atrás, Deus usou. Eu fui num culto, na minha igreja não tinha culto, aí eu fui num culto com a Nicole, com a minha filha, uma igreja pequenininha. E eu entrei, e no final do culto, Deus usou uma missionária e falou comigo: eu vejo o seu nome numa grande lista. E esta lista é de um concurso público. E essa lista é muito grande, mas o seu nome estava lá. E essa profecia se cumpriu no ano 2023, que eu passei no concurso público. E eu falo isso para a honra e glória do Senhor Jesus. E então, tudo que eu me dediquei à obra do Senhor lá dentro da salinha, Deus me retribuiu lá fora, com as portas abertas, né? Com bênçãos, né? Outras bênçãos que Deus me deu. E quando eu voltei de São Paulo também, Deus usou uma irmã, uma pastora. Ela falou para mim assim: Deus tem surpresa para você. Quando eu cheguei em São Paulo, foi em 2016. 2015, 16, mas não, 2014, no final de 2014. E aí, Deus falou, através dessa irmã, ela falou assim: olha, eu vejo um anel no seu dedo. E esse anel é de formatura. Eu não era formada ainda, só tinha o ensino médio. E esse anel é de formatura. E olha, Deus tem surpresa para você. E ali, eu comecei a fazer a faculdade, me formei em pedagogia, me tornei professora. Quando foi em 2016, eu fui sorteada, ganhei um veículo 0 quilômetro. Então, tudo que Deus foi me retribuindo, não retribuindo assim porque Deus não deve a ninguém, mas em tudo aquilo que Deus teve a misericórdia de me abençoar, foi assim um trabalhar do Senhor nos detalhes daquilo que eu necessitava. Então, todas as vezes que a gente se dedica à obra do Senhor, você sempre vai ter uma recompensa dos céus. É bíblico. Nós temos aí o cartaz, o painel, né, do Dia do Pastor, e fala lá justamente sobre isso, sobre a recompensa, que há recompensa para toda obra que nós fazemos. Só que nós não fazemos isso por barganha, né, para ganhar. Nós fazemos porque nós amamos fazer a obra do Senhor. Mas chegou um momento que em 2023 eu passei no concurso, foi aquela mudança na minha mente, no meu coração, e teve uma transição ali, né, que eu comecei a trabalhar, efetiva, deslumbrada com muitas coisas, e quando eu entrei para dentro da sala de aula, que eu me vi ali dentro, eu me frustrei, eu me senti incapaz, e chegou um momento que eu falei para Deus: Deus, eu não quero mais essa profissão, eu vou me dedicar a outra profissão, vou estudar outra profissão, porque eu não me enxergo aqui. E eu comecei a trabalhar com educação infantil, sempre tive essa vontade de trabalhar com educação infantil. E aí,
quando eu me vi ali dentro, eu não me enxergava mais como a tia Miriam, eu não me enxergava mais como a tia do Ministério Infantil. Então foi uma mudança assim, muito grande em minha mente. E aí eu fui me esfriando espiritualmente na questão do Ministério Infantil. E chegou um momento que eu juntei todas as minhas coisas, as minhas roupas do Ministério Infantil, os visuais, tudinho, coloquei dentro de um saco e falei assim, eu não quero mais. Eu vou trabalhar para a obra do Senhor de outra forma. Eu não quero mais estar ali na salinha. E eu falei assim, agora eu acho que eu vou vender todos os visuais que eu tenho, eu vou me desfazer dessas roupas. Coloquei as roupas dentro dentro do saco preto, amarrei e deixei no cantinho. E eu resolvi fazer aquilo, só que nunca chegava o momento de eu vender ou de eu postar para me vender. E aí, todas as pessoas, todas as professoras que trabalham, elas têm uma demanda muito grande psicológica e muito grande de serviço, né? Nós não temos ali um descanso mental. Então, aquilo tudo foi enchendo minha mente, sabe? Meu coração. Fiquei muito sobrecarregada, cheguei à exaustão. Chegou um momento que eu fiquei muito dentro da sala de aula, cheguei a uma exaustão que eu cheguei aí no banheiro, fui ao banheiro, e dentro daquele banheiro eu conversei com Deus, eu falei assim, Deus, o Senhor tem me falado muito sobre resistência, para me resistir, para me tentar um pouco mais, para me resistir um pouco mais, mas me fala o que eu preciso aprender. Eu estou resistindo, Senhor, dia após dia, mas me fala o que eu preciso aprender, porque eu estou cansada. Eu não aguento mais. Sabe quando você vê dentro de um sonho de Deus ali dentro da sala de aula, um projeto de Deus, mas você não se enxerga mais ali, porque a luta, a aprovação, ela te consome. E eu não entendia o porquê Deus tinha me colocado ali, porque o caminho tinha me deixado até ali, porque eu estava sofrendo. E eu fiz essa oração dentro do banheiro e terminou a aula, teve a coordenação e fui para casa. E quando eu cheguei em casa, né, fui descansar e eu peguei o celular e fui procurar outra faculdade para me fazer e fiquei procurando. Quando eu estava procurando, eu ouvia uma voz me dizendo assim: por quê? Por que você vai sentar novamente numa cadeira para aprender, sendo que eu te ensinei tudo o que você precisa para trabalhar com crianças há tantos anos atrás? Sendo que eu fui à sua faculdade dentro daquela salinha. Quando eu vi isso, parece que tudo que estava escuro clareou. Tudo que estava escuro clareou e eu consegui enxergar onde eu estava. E no começo do ano, eu tinha feito um poema, sabe? Eu tinha até feito esse poema, postado lá no Instagram. E dizia bem assim: o que eu vou dizer para a professora Miriam? Que no começo do ano letivo temos muitas expectativas em relação ao nosso trabalho. E para isso planejamos muito para que tudo dê certo, que nossas crianças cheguem ao final do ano com grandes conhecimentos. E para que tudo isso aconteça, Miriam, planeje, planeje, planeje. Essa vai ser sua maior ferramenta. Ame cada uma das suas crianças e se dedique a elas com ternura. Seja a ponte que elas atravessarão para o conhecimento. Brinque, sorria, converse com eles. Mas, acima de tudo, não se perca. São 200 dias letivos e haverá dias bons e dias difíceis. E é importante que você não se perca. Não perca a esperança de dias melhores. Não perca a alegria de viver. Não perca a fé que Deus trará dias bons novamente.
Não perca quem você é, a sua essência. Quando eu ouvi o Espírito Santo falando comigo, por que eu estava desistindo, e ele falava assim que eu não iria ser feliz em outra profissão, eu descobri que eu me perdi. Que eu me perdi de tudo aquilo que era a minha essência. Que eu deixei para trás aquilo que me fazia feliz, que era o ministério infantil. Que eu estava me desfazendo da minha essência. E aí eu comecei a escrever, né, no meu diário, como eu me enxergava agora. Quem era a tia Miriam, sabe? Eu imprimi essa foto. Aí imprimi também essa foto, que foi o último congresso infantil que eu tinha feito, que foi em 2023. E eu me perdi exatamente ali, depois do congresso. Não me cheguei mais. E quando o Espírito Santo me deu a luz novamente, que ele já tinha me capacitado, que ele já tinha me ensinado como trabalhar com as crianças de forma lúdica, com a musicalização, com os visuais, sabe? Me deu uma luz. Ele falou assim, eu tenho as ferramentas, eu tenho o dom, então eu vou trabalhar assim. E depois que o Espírito Santo me falou, ficou mais leve. Comecei a colocar dentro de sala de aula as ferramentas que ele já tinha me dado. E voltei a trabalhar novamente com o Ministério Infantil. E o que eu aprendi com tudo isso? Naquele momento eu pedi perdão ao Espírito Santo de Deus. Eu falei assim, Espírito Santo de Deus, me perdoa. Me perdoa, eu me perdi. E eu me perdi e eu achei onde eu havia me perdido. E agora estou retornando. Então, voltou novamente aquela alegria, aquela força, aquele ânimo de fazer um ministério infantil. E por isso eu falo para você, nesse testemunho, volte. Se você se perdeu, a gente não sabe, eu não sei onde você se perdeu, mas relembre, volte à sua essência, aquilo que Deus te chamou, aquilo que Deus te colocou, né? Há muitos anos atrás, quando eu comecei a falar dos sonhos, Deus já estava me convocando ali, me chamando para fazer a obra do Senhor. E eu entendo que a obra do Senhor comigo é dentro da salinha. Eu não procuro lugares altos, eu não procuro lugares extraordinários. Eu não preciso vamos dizer, daquelas roupas lindas, belas, maravilhosas do ministério infantil. Eu preciso do Espírito Santo comigo. Eu preciso que ele me use com aquilo que ele tem me dado das mãos. Então, em um outro momento a gente conversa mais, para esse vídeo não ficar muito longo, mas eu quero dizer para você neste momento que não se perca. Não perca o chamado do Senhor na sua vida, não perca aquilo que Deus está falando contigo, tá? Continue fazendo a obra do Senhor com amor, com dedicação, porque isso é que nos dá força, é o que nos move, é o que aquece o nosso coração, é fazer a obra do Senhor, né? Do jeito que Ele tem nos ensinado, tá bom? Vou deixar aqui meu agradecimento por você já ter assistido esse vídeo até aqui. Quero te convidar a nos seguir, a compartilhar esse vídeo com alguém do Ministério Infantil para que edifique mais vidas, que chame mais pessoas para fazer a obra do Senhor e que você nunca venha se perder nessa caminhada, tá? No Ministério Infantil, que Deus continue te usando a cada dia mais. Amém? Que Deus abençoe, viu? Fique com Deus.